Bom, vamos dar início à disciplina Segurança do Trabalho na atividade de transportes do curso técnico de Segurança do Trabalho, professor Vital. Nessa disciplina a gente vai trabalhar o Código Brasileiro de Trânsito, vamos trabalhar também as normas e as diretrizes com relação ao transporte de materiais e equipamentos, onde dentro da segurança do trabalho a gente tem alguns cuidados a serem tomados, algumas documentações, alguns tipos de checklists para que possam decorrer esses transportes e que aconteça toda essa logística de forma correta e com segurança. O Centro de Educação do Sul do Piauí, CESP, o curso técnico de Segurança do Trabalho, a disciplina Segurança do Trabalho na atividade de transportes, apresentada por mim, professor Vital, e vamos iniciar sobre a introdução ao Código de Trânsito Brasileiro. Esse Código de Trânsito Brasileiro, a gente já vê a introdução dele, algumas normas e diretrizes com relação à questão de semáforo, questão de CNH, questão também da quantidade de peso que tem que transportar em determinados caminhões, questão de quantidade de eixo, tamanho dos caminhões, das máquinas e equipamentos, placas de sinalizações com relação à velocidade, cinto de segurança, animais silvestres, com relação também a transporte de líquidos e materiais perigosos. Introdução ao Código Brasileiro de Trânsito. O que você sabe sobre o tema? O que você entende sobre o tema da segurança do trabalho na atividade de transportes? Que tipo de transporte? É só van, transporte de pessoas, ônibus, obra, cidade, deslocamento, transporte de colaboradores. Não envolve só apenas isso. Temos desde transporte de máquinas, equipamentos, contêineres, matéria-prima, ou seja, todos esses insumos, toda essa logística, não apenas de pessoas, mas que envolva todo o translado desses transportes em si. Como podemos constituir o Sistema Nacional de Trânsito, SNT? Como se classificam as vias, quais são as velocidades máximas que podem praticar em cada um dos tipos de via, como os veículos se classificam, como se dá a identificação do condutor. Ou seja, durante essa aula a gente vai tentar responder e abordar essas respostas para sanar as dúvidas de vocês, alunos. A questão da constituição das leis de trânsito, elas vêm desde um primórdio da evolução dos equipamentos motorizados que trafegam em nossas vias, ou seja, é mensurado a velocidade correta para determinadas vias com relação à altitude, curvas, ambientes onde esteja uma grande população, áreas urbanas, tráfego de animais, sejam eles domésticos ou silvestres. Como se classificam as vias? A gente tem as BRs, a gente tem as rodovias, a gente tem as avenidas, a gente tem as estaduais, no caso aqui nosso estado, as PI. Temos as carroçal também, que são essas que a gente tem para a questão de interior. Questão das velocidades máximas que pode se permitir, ou seja, essa velocidade é determinada de acordo com o tamanho da via, a quantidade de vias que tem ali presente, de mãos, também com relação ao tráfego, ao fluxo, como também os veículos que se classificam. A gente tem uns veículos de passeios, temos os caminhões de pequeno porte, temos rodotrem, bitrem, ou seja, todos esses caminhões pesados, caçamba, que transitam dentro das nossas vias. Como se dá a identificação do condutor? A gente tem a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Essa CNH a gente tem desde da moto, que é a CNH-A, temos a moto e carro, que é a B, aí já a C, que já vai para vans, veículos de maior grande porte com 2 eixos, temos a categoria D e a categoria E, que vai para quem é caminhoneiro e assim por diante. A legislação de trânsito no Brasil é constituída pela Lei 9.503, de 1997, que constitui o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e por um conjunto de resoluções, portarias, decretos e normas e normatizações complementares, Brasil 1997. Ou seja, a gente tem desde esse patamar, esses dados com relação a esses materiais,
com relação a trânsito, legislação, sinalização, Código Brasileiro de Trânsito, com relação também aos tipos de diferentes vias e os códigos que devem ser respeitados durante esse contexto. Já os órgãos responsáveis pelo cumprimento das leis do Código Brasileiro de Trânsito, no seu artigo 80 ao 25 de 97, a gente tem os federais, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que é o DENATRAN. Temos também o Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes, que é o DENIT, que é um dos que fazem as reformas e que cuida das rodovias federais. Temos também a Polícia Rodoviária Federal, que é a que faz como é que se diz, o controle de documentação, quem faz a fiscalização, blitz e assim por diante, dessas vias federais. Temos estaduais, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que são os DETRANS, que movimenta a questão de legislação interna do Estado, para a questão também de documentação, transferência de documento de veículo, arrecadação também é feita dentro do DETRAN. Temos o DRs, que são o Departamento, Polícia Militares e Polícias Rodoviárias Atuais, temos os PMs. Temos o DR, que é Departamento de Estradas e Rodovias, que no caso aqui entra dentro dos estaduais. E temos os municipais, que é o Departamento Municipais de Trânsito. E Juntas Administrativas de Recursos de Infraestruturas, o JARE. Ou seja, dentro do município da gente, a gente tem também o pessoal que faz a fiscalização dentro do município, com relação à questão de estacionamento, questão também de semáforo, quem fura o sinal vermelho e assim por diante. No que tange a questão das vias urbanas, se classificam em vias de trânsito rápido, aquela onde a pessoa está apenas trafegando, passando nas vias das demais velocidade, onde tem as vias de trânsito arteriais, a de trânsito rápido e as vias coletoras e as vias locais, ou seja, determinadas essas vias têm as velocidades que devem ser respeitadas. As vias de trânsito rápido não apresentam cruzamento direto, semáforos, travessia de pedestres em nível, ou seja, se tiver nessas vias é passarela, ou seja, é sobre ela, para que não atrapalhe o fluxo dessas vias de trânsito rápido. Vias arteriais conectam distintas regiões de uma cidade, como cruzamento normal, controlado por semáforos e também por faixas de pedestre. Vias coletoras coletam, distribuem o trânsito dentro das regiões das cidades. Essa daí já vai ter a questão do maior fluxo de imóveis ali dentro daquele círculo. Também vamos ter as rotatórias, vamos ter semáforo. Vias locais são as vias de tráfego local, com cruzamento normal, sem semáforos, que no caso é o que atende o nosso município. Aqui nessa imagem aqui a gente vê a parte onde você vê aqui mais aberto à direita, a gente vê onde tem um fluxo maior de equipamentos, quando é destinado às vias de trânsito de equipamentos maiores, no caso ônibus, carreta. A parte mais adentro a gente tem onde tem um fluxo maior desses equipamentos, onde tem as passagens mais rápidas, as vias mais rápidas, que é onde, de acordo com as vias, você vai aumentando de velocidade e de acordo você vai reduzindo para você entrar dentro de uma via urbana. As vias locais, a gente tem 30 km por hora dentro dessas vias. As rodovias chegam até a 110 km por hora para automóveis, caminhonetes e motocicletas. Em vias urbanas, 40 km por hora em vias coletoras, no caso aqui é a nossa avenida. Você saiu da avenida, você tem que ir a 30 por hora. Dentro da avenida você pode se locomover a 40 por hora. Para ônibus e micro-ônibus em rodovias, você pode transitar a 90 por hora, porque vai, como é que se diz? O tamanho do pneu, o tamanho do aro vai estar influenciando diretamente nessa questão de velocidade. Nas vias arteriais, você pode atingir a 60 km por hora dentro das vias urbanas. Já nas rodovias, você pode atingir 80, os demais veículos. E em vias de trânsito rápido, 80 km por hora dentro das áreas urbanas. No caso, seria aquelas questões de anel viário, ou seja, aquela destinação de fluxo, com o intuito de tirar esses equipamentos, essas máquinas pesadas de dentro da área urbana.
A velocidade mínima não pode ser inferior à metade máxima permitida no local. Ou seja, se a via ela permite até 80 km por hora, você não pode transitar abaixo de 40, porque você está infringindo também. Ou seja, você está retardando aquele trânsito. As vias de grande movimento e rápido escoamento de tráfego é necessário acompanhar o fluxo sem obstruir os demais veículos. Em vias locais é necessário que o condutor dirija em baixa velocidade, prevendo que as pessoas possam estar mais distraídas, ou seja, o pedestre, o ciclista, eles sempre têm prioridade com relação ao trânsito. Os veículos possuem classificação, o Código Brasileiro de Trânsito, no artigo 96 de 1997, esquematizado abaixo. Quanto à tração, né, a gente tem os veículos automotor, agora está saindo muito veículos elétricos, com relação à questão dos recursos naturais e também com relação à camada de ozônio, de propulsão humana, no caso aqui a bicicleta, de tração animal, que a gente tem as charretes, de reboque ou semi-reboque, ou seja, e também temos as placas para sinalizar as vias em que esses equipamentos de trações diferentes podem se locomover. A gente tem de caminhão, reboque, também o tamanho do caminhão acima de 20 metros, ônibus, de tração, propulsão humana, a bicicleta, temos também charrete e assim por diante. Quanto à espécie, a gente tem de passageiro, bicicleta, ciclomotor, de carga nós temos a motoneta, temos caminhões, carroça, carrinho de mão, misto, passageiros de carga, a gente tem as caminhonetes, de competição, aí temos motos, temos carros também de tração, especial e de coleção, ou seja, dentro desses códigos brasileiros de trânsito, tem uma legislação para determinados níveis de carro, como test drive, carro de autoescola, ou seja, temos cada categoria para que cada um se encaixe dentro da sua normatização e classificação. O condutor deve portar obrigatoriamente o documento original de habilitação, ou seja, sua CNH, o documento do veículo, o mesmo tem que estar na sua forma física ou digital, a carteira a CNH também da mesma forma, as condições do veículo, de pneu, seta, retrovisor, para-brisa, deve estar de acordo com a norma de trânsito. E a gente fica por aqui nessa aula e até a próxima. E obrigado.